No domingo nós lemos aqui o texto que falava sobre essa mulher, a mulher que derramou o perfume sobre Jesus, perfume caríssimo, o nardo, que representava 1 ano de trabalho, e quando ela derramou sobre ele, foi criticada por Judas, foi criticada pelos homens, porque eles disseram que era um desperdício ela fazer aquilo. Ela poderia muito bem, aos olhos deles, é claro, vender aquele perfume e ajudar os pobres. Ela foi reprovada pelos homens, mas foi aprovada por quem naquele momento, pessoal? Por Jesus. Então, aí nós já temos uma lição, que muitas vezes você pode até ser reprovada pelos homens com as suas atitudes, mas você pode ser aprovado por quem? Por Deus. Primeira lição. Segundo, ela queria se casar com Deus, na ocasião ali com o Senhor Jesus, porque o perfume que ela tinha era separado para o casamento, mas ela não perdeu a oportunidade de derramar sobre Jesus, porque ela entendia que o casamento dela com Deus era mais importante do que qualquer coisa, e isso tem que estar dentro de você. O nosso casamento com Deus tem que estar acima de qualquer outra coisa. Inclusive esse texto que nós vamos ler retrata o tipo de casamento que Paulo tinha com Deus. A verdade é que essa noite hoje do perfume é uma reunião de perguntas e respostas. Deus vai perguntar e você vai responder. Que tipo de relacionamento você pretende ter com Ele? Como aquele pai, por exemplo. Conhece aquele tipo de pai que a filha chega e fala assim: papai, eu quero namorar, ou eu quero me casar com fulano de tal. E o pai diz assim: traz esse sujeito aqui. Cadê as mulheres? Com quem foi assim? Com quem foi assim as mulheres? Tem pai que é assim: traz ele aqui que eu quero ver a cara desse sujeito. E chega lá e o pai pergunta assim: quais são as intenções que você tem com a minha filha? O que você quer? Diga aí. E a depender da conversa do sujeito, o pai não deixa, porque percebe que é uma enrolação. Vai ser vai ser um casamento que vai acabar amanhã. Agora, se o pai percebe, não, é compromisso, é seriedade, então vai lá, minha filha, vai em frente. É ou não é assim, pessoal? Com Deus é a mesma coisa. Tem aqueles que querem passar um tempo com Deus porque acham interessantes, querem fazer uma aventura, querem tentar, cansaram de sofrer lá fora, pensam assim: eu vou tentar com Deus, deixa eu tentar ser crente agora, deixa eu tentar ser da igreja, vamos lá. Mas é uma tentativa, é um namoro. Não há um pensamento de querer verdadeiramente ir até onde, pessoal? Até o fim. E foi o que Paulo descreveu aqui como sendo o tipo de relacionamento que ele queria ter com Deus, que ele tinha com Deus, na verdade. E ele diz assim, no versículo 35, quem nos separará do amor de quem? De Cristo. Olhe para mim, já para você entender, esse amor aqui, o amor a Deus, não é como as pessoas pensam aí fora. Quando se fala em amor, qual o símbolo que vem na sua cabeça? Qual o símbolo, pessoal? Tem gente até que faz assim, um coraçãozinho, né? Um anjinho com uma flecha, Cupido. Tem nada a ver, nada a ver. Não é esse amor que a Bíblia fala entre eu e você para com Deus. Amor a Deus, guarde isso, quando você ouvir amor do ser humano para Deus, repita comigo, diga, é sacrifício. Amém? É isso aí, não é o coraçãozinho não, é sacrifício, porque Deus mostrou o amor dele por nós, em uma semana como essa, através do que, pessoal? Do sacrifício de quem? Do seu filho. Ele provou que nos ama, porque quando nós estávamos perdidos, por causa do pecado do homem, fadado ao inferno, Deus nos amou tanto que pegou um pedaço dele, o filho dele, e enviou aqui para morrer, o pior tipo de morte, para nos salvar. Isso é o que? Amor, que é o que? Sacrifício. Amém? Então esse é o amor. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz assim, a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada?
Como está escrito, por ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que sacrificou por nós. Porque estou certo de que nem a morte, que mais? Nem a vida, que mais? Nem os anjos, que mais? E aí? Que mais? Nem o porvir, que mais? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Amor aí é o quê? Sacrifício, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava dizendo aqui, eu casei com Deus de tal maneira que nada nesse mundo pode me separar dele. E ele citou aqui todas as coisas que hoje separam as pessoas de Deus. Porque o casamento nunca foi verdadeiro. Nunca foi de verdade. Por exemplo, ele falou aqui, a tribulação vai te separar de Deus. Quantas pessoas nós já vimos se separar de Deus, sair da igreja por causa da tribulação? Ninguém gosta de passar tribulação. Só que se nós estamos nessa terra, é inevitável que em algum momento passemos por quê? Tribulações. Tem dia que a gente está atribulado, tem dia que eu estou atribulado. Eu já acordo às vezes com um problema para resolver e vou dormir com um problema. Eu estou atribulado, tem dia. Como você também. Mas essas tribulações, se o seu casamento com Deus é verdadeiro, não pode separar você de quem, gente? De Deus. A tribulação levanta hoje, amanhã você vence ela e você segue com Jesus. Amém, pessoal? Então por isso que Paulo disse, a tribulação, a angústia. Vai dizer que tem dias que a gente não vive angustiado. Que você está aí à espera de que uma coisa aconteça e não acontece. Tem dias de angústia. Mas a angústia não separava Paulo de Deus, como também não pode nos separar. Nos dias que nós estivermos angustiados, você tem o altar aqui da igreja e você tem o altar espiritual lá na sua casa. Que você pode se curvar a ele e dizer para Deus, ó Deus, por nada eu vou te largar. Mas eu estou angustiado, porque eu estou à espera de uma coisa que não acontece. Eu estou com um problema, eu estou sendo tentado. Tem uma pessoa que quer se relacionar comigo, mas eu sei que se eu me relacionar com essa pessoa, eu vou cair na fé, eu vou me prostituir, eu vou me afastar do Senhor, eu vou me apagar. Eu estou angustiado, mas isso não vai me separar de quem? Do Senhor. Amém, gente? Aí ele diz mais, ou a perseguição. Porque quando se tem um casamento verdadeiro com Deus, a perseguição não enfraquece, a perseguição torna mais forte. Se você for perseguido por causa da sua fé, não é ser perseguido porque fez coisa errada não, hein? É perseguido por causa do quê, gente? Por causa da fé. Lá na sua casa, os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho, perseguir você. Aí, fulano, você é da igreja, você ir se aprontar e armar para tomar o teu lugar, querer o teu lugar na empresa, querer tomar o que é seu, porque você é da fé. Fica firme, que quando acabar a perseguição, você vai estar mais forte. Amém? Mas quantos na perseguição abandonaram Jesus? Sim ou não, pessoal? Por isso que Paulo diz, a perseguição vai separar você do amor de Deus? Aí ele continua, põe de volta lá, Mateus. A fome, você vê, no passado aconteceram de certos apóstolos, como Paulo, passar fome. Você sabe que por fome, a gente vira um animal. É ou não é verdade? Por fome, a pessoa ela perde o rumo, ela não quer saber de nada, ela quer comida. Mas ele diz, a fome, a nudez, ou o perigo, né? O perigo, ou a espada. Você vê, os discípulos em Jerusalém, quando Jesus subiu e falou assim, fique aqui, aguarda a promessa, eram quase 500, ficaram apenas quantos em Jerusalém? Quantos, pessoal? Quantos, gente? Cento e quantos? Quase 120, os outros, sai fora, vou ficar aqui, estão perseguindo Jesus e os seus seguidores, ou seja, os 380, quase 380, provaram que era um fogo de palha, porque estavam enfrentando perigo e saíram fora. Quem está entendendo, pessoal? Está ficando claro? Você está entendendo? E os 120 enfrentaram o perigo para se manter na obediência a Deus. Amém? Tanto é que receberam o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado,
Os 120 que ficaram lá, todos eles receberam. Por quê? Porque enfrentaram o perigo. E para finalizar, ele diz, ou a espada, aqui é o mais sério de todos. Porque a espada quer dizer o quê, pessoal? A morte. A morte. Paulo morreu na fé. Morreu decapitado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas não negou mais a fé como negou da outra vez. Porque quando ele não tinha o Espírito Santo, ele negou. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele negou? Não negou. Morreu na fé. Na fé. Estevão morreu apedrejado, mas morreu sorrindo. Creio eu que ele nem deve ter sentido dores, porque ele foi arrebatado, creio eu. Mas você vê, Pedro antes do Espírito Santo negou. Era fogo de palha. Depois do Espírito Santo foi até a morte. Amém? Você entende o porquê que nós falamos que toda a igreja tem que ter o Espírito Santo? Você entende? Que é jejum de Daniel em cima de jejum de Daniel. É toda hora dizendo, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo. Porque se isso não acontecer, por melhores que sejam as suas intenções, sem o Espírito Santo, em algum momento a pessoa vai se separar de quem, pessoal? Algum momento. Vai surgir uma paixão na vida da pessoa, vai surgir uma doença, vai surgir uma morte. Ele diz mais aqui, nem a morte da pessoa e às vezes a morte de alguém. Você vê, a gente já viu casos de pessoas que perderam alguém. E ela disse assim, eu perdi, poxa, o meu filho, o meu marido. Por que Deus fez isso comigo? A pessoa põe a culpa em quem? Em Deus. E aí ela desanima, perde a fé. Nem a morte de ninguém pode nos separar de Deus. Então hoje, Deus está nos convidando a estabelecer esse tipo de casamento. Como eu disse, por isso que você precisa receber o Espírito Santo. Nesses 21 dias, faça de tudo que você puder para receber o Espírito Santo. Nós estamos orando mais, nós estamos buscando mais. Nós estamos nos separando daquilo que nos separa de Deus. Amém, pessoal? O segredo para receber o Espírito Santo é você fazer aí uma lista de tudo aquilo que você sabe que te separa de Deus. E se separe disso. Se separe. Às vezes é uma amizade, está te separando de Deus, se separe. Às vezes é alguma coisa que você está assistindo, que você assiste aquilo, você fica mal, te separa de Deus, pare de assistir. Às vezes é um lugar que você está frequentando, você fala, poxa, aquele lugar ali não tem nada de comunhão com Deus. Se separe disso. Isso é você querer amar a Deus, sacrificar por Ele, acima de tudo. Amém, pessoal? Fácil não vai ser. Como eu disse, a prova do nosso amor por Ele não é dizer, Jesus, eu te amo. É isso, pessoal? Porque tem gente, tanto homens como mulheres, que dizem um para o outro assim, meu amor, eu te amo. Olha a flor que eu comprei para você. Olha aqui a declaração que eu fiz para você aqui na rede social. Mas trai. Ou seja, ama, pessoal. Pode falar ama. As palavras não valem de nada se não há fidelidade, se não há sacrifício. Qual é o verdadeiro amor? Sacrifico o meu eu para agradar a Deus. Amém, gente? Nem a morte, nem a vida. Às vezes até a vida, a chegada da vida de alguém separa alguns de Deus. Sabia disso? A gente já viu isso já. O casal tem um bebê, a mulher fica grávida, o marido fica, meu filho nasceu, tem que cuidar, tem que agora levar para a escola, está naquela fase difícil, nasceu, veio uma vida ao mundo. E a pessoa às vezes se esfria e se afasta de quem, gente? De Deus. Então muita coisa se levanta para nos separar de Deus. Mas Paulo disse, no caso dele, o que separava ele de Deus? Nada. Amém? Porque ele tinha o Espírito Santo. Então se você tem o Espírito Santo e conservar ele até o fim, nada vai lhe separar de Deus. Amém? Nada, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada. Se você não tem, você está correndo risco. Então eu prefiro lhe dizer que ao invés de você correr o risco, busque receber o Espírito Santo hoje.